Olá, caros ouvintes, cooperados, bem-vindos a mais um Coplancast, o podcast feito de produtor para produtor, coordenado pelo GAT, Grupo de Análise Técnica e Tecnológica da Coplan. Estamos aqui hoje com um episódio muito especial, em homenagem ao Mês das Mulheres, e o tema é Elas no Agro. Eu sou a Fabiola, estou na Coplan há 16 anos e hoje como diretora executiva. Estou muito feliz e me sinto muito honrada em estar aqui com 3 grandes mulheres. Obrigada pela presença, Aline. Obrigada, Franciele. Obrigada, Dona Carmen. Espero que esse momento seja de muita contribuição e partilha, onde vamos explorar um pouco das histórias de cada uma, principalmente no agro, que é o setor onde atuam. Uma curiosidade, eu queria contar que a Coplan, a maioria dos cargos hoje são ocupados por mulheres. E não é por política de contratação, mas pela competência e excelente trabalho que elas desenvolvem. O agronegócio é vital para a economia do nosso país. E cada vez mais as mulheres vêm mostrando o seu valor e competência no meio corporativo. E agora, para contextualizar um pouco, acho que cada uma se apresentar, poderia explorar um pouco e contar para nós como é a história, como é a vivência de vocês no agro, se essa sempre foi o desejo, a vontade, o planejamento de vocês, ou como é que isso aconteceu? Como é que vocês chegaram onde estão? Como é que é a posição de vocês hoje nesse mundo do agro? Eu sou a Carmen. Nós temos uma propriedade em Minas e outra propriedade em Alto Paraíso de Goiás. 3 filhos agrônomos. Eu venho de uma família essencialmente agrícola, a geração inteira é agrícola. Vieram da Itália, os meus antecedentes já vieram como agricultores, desbravaram o sul do país, e hoje a nossa família e os nossos descendentes estão desbravando o centro-oeste do país, com todos, grande maioria, no agro. Todos na média, como médios agricultores. Eu me considero que a gente é um produtor de média capacidade e estamos nessa luta. Na realidade, a terra faz parte da nossa vida. Eu, como agricultora, produtora, eu preservo muito isso e gosto demais do que a gente faz. Eu acho que eu, sem a terra, eu não saberia fazer outra coisa. Maravilha, o agro já estava no sangue, então, já é de família, né, Dona Carmen? Exatamente. Eu sei que a Dona Carmen, já compartilhei com ela, né, um pouco da história, inclusive ela já compartilhou conosco num evento das mulheres, contando a sua história. E tem uma história de vida muito bonita, uma história de superação, que inclusive depois se a senhora puder contar um pouquinho para nós sobre isso, eu acho que é importante e inspirador ouvir da Dona Carmen toda essa trajetória dela, de como começou e como está hoje, né? É história de superação, vale a pena a senhora contar para nós, Dona Carmen. É verdade. Franciele, conte para nós um pouquinho da sua trajetória. Bom dia a todos. Eu sou a Franciele Matepérios. Eu sou formada em administração, sou administradora. Me formei em 2019. Nós somos catarinenses, então é uma família pequena, meus pais, eu e meu irmão. Nós viemos de Santa Catarina no ano de 2000 e nos instalamos aqui no Centro-Oeste. Desde sempre também, a base, a essência de toda a família sempre foi do agro. A vida toda trabalhamos com isso e a gente não tratava de outro assunto dentro de casa se não fosse falar do agro, da agricultura, de plantar, de colher, de cuidar, né? Então, nós viemos para cá no ano de 2000. Eu ainda estava estudando ensino fundamental, ensino médio. Depois que eu formei no ensino médio, resolvi cursar administração. Não tive dúvidas que esse seria, sim, o meu curso, que seria interessante para a minha vida, para o meu negócio e da minha família, com certeza. Como eu falei inicialmente, é uma família pequena, meus pais, eu e o meu irmão. Então, quando eu formei, em 2009, que eu formei na faculdade, eu resolvi voltar para casa e trabalhar dentro do negócio da família, cuidar do negócio da família. Até porque, assim, quando nós tomamos a decisão, quando nossos pais tomaram a decisão de vir do Sul para cá, para o Centro-Oeste, era justamente para a gente conseguir uma condição melhor para toda a família, né?
E aí, meu pai, com a ajuda da minha mãe, sempre cuidou de tudo. Então, por que não agradecer, né? Estudar e voltar para cuidar e multiplicar. Então, a gente, tanto eu quanto meu irmão, fizemos isso, estudamos, os dois voltaram para trabalhar em casa, e a gente tinha um desafio muito grande, né? Num outro bate-papo, eu lembro que a gente até comentou que, por exemplo, os nossos pais fizeram muito com pouco. Agora, a gente tem a árdua tarefa de manter, de multiplicar, de aumentar com o muito que os nossos pais já nos deixaram, né? E os desafios hoje, com certeza, são outros, né? Então, inicialmente, quando eu formei, eu trabalhei no negócio da família, cuidei de toda a parte administrativa e financeira desse negócio, que era no agro. E em 2019, nós fundamos um grupo, é o Grupo MEC. Hoje eu sou sócia proprietária, eu ocupo a posição de diretora administrativa e financeira do grupo. Desde 2019 estamos aí. Graças a Deus estamos percorrendo um caminho bonito aí, estamos crescendo, os desafios são muitos, mas vamos vencendo eles, vamos aprendendo a cada dia com muita dedicação, com muito respeito, com parcerias bacanas. E vamos seguindo, né? Hoje, não pense em fazer outra coisa. Me sinto muito honrada, muito lisonjeada em trabalhar nesse setor que é vital para as nossas vidas, para o mundo, né? Como um todo, para o ser humano. Hoje eu sou mãe da Antonella, de 6 anos, e estou muito feliz de estar aqui para poder fazer essa troca com vocês e, com certeza, me inspirar muito com todas as histórias. Maravilha, obrigada, Franciele. Bom dia, meu nome é Aline. Para mim é uma alegria, um privilégio poder estar aqui compartilhando um pouco da minha história, da minha trajetória também no agro. Eu costumo dizer que eu sou bisneta, neta, filha, esposa, irmã, nora, cunhada, sobrinha de produtores rurais. Então, o agro sempre esteve muito presente realmente na minha vida, a família toda é de produtores rurais. Só que, ao mesmo tempo, eu nasci no final da década de 80 e eu vi muitos produtores rurais quebrarem, eu vi uma trajetória do agro ali, da agricultura, em períodos difíceis, em anos difíceis. Então, apesar de sempre ter muito amor pela agricultura, eu pude experimentar, eu pude viver momentos difíceis do agronegócio. E então, até aquele momento ali, eu não enxergava muito bem o meu espaço dentro do negócio. Tanto que eu acabei optando em fazer outra faculdade, que não relacionada à agricultura. A minha primeira opção foi o direito. Iniciei, então, pela faculdade de Direito, mas quando eu estava no 3º semestre, o amor pela agricultura, que sempre esteve aqui, eu acho que brotou. E eu descobri que na UNB havia o curso de Gestão do Agronegócio, decidi prestar o vestibular, também sem muita esperança de passar, mas passei e decidi cursar as 2 faculdades juntas. Então, no ano de 2012, eu me formei em Direito, no mesmo ano também prestei a prova da OAB, passei. Ano que casei, vim morar aqui em Formosa. No ano seguinte, me formei em Gestão do Agronegócio também. E naquele período, eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho da Abrasgrãos, que é uma associação de produtores que nós temos aqui na região. E ali foi o meu primeiro contato com outras, na época meninas, hoje mulheres, que estavam dando início a esse processo de sucessão, meninas que estavam entrando no negócio. E aquilo ali me chamou a atenção. Eu falei, poxa, elas podem, né? Elas estão ali, então tem espaço também para nós mulheres estarmos ocupando essa posição. Continuei os estudos, me formei como pós-graduada também em Direito do Agronegócio, mas até aquele momento eu ainda não encontrava o meu espaço. Eu achava que o nosso negócio não tinha espaço ainda para a minha atuação. Então, eu acabei seguindo outros caminhos, fui até para essa questão de concursos públicos, imaginando que talvez, estando em um órgão público, eu poderia, de alguma forma, fazer a diferença ali também, em algum órgão relacionado à agricultura. Até passei, ocupei, trabalhei alguns anos como funcionária pública, mas no ano de 2019, realmente eu vi que aquilo ali não era para mim, pedi exoneração do cargo que eu ocupava e entrei no negócio da família. Comecei ali realmente como auxiliar administrativa, eu ia todos os dias para a fazenda, eu falava, estou aqui, estou disponível, o que vocês precisarem, contem comigo. E fazia
um pouco de tudo, né? Às vezes levar uma marmita até o funcionário que estava na lavoura, levar nota para contabilidade, organizar lançamento de nota, emissão de nota. E com o tempo eu fui crescendo dentro do negócio, fui ganhando a confiança dos meus pais, do meu irmão, que também trabalham conosco, né? Nós somos uma empresa familiar. E concomitantemente à jornada profissional, acontece a vida pessoal também da gente. Então, a minha vida pessoal aconteceu nesse período também. Veio a maternidade junto desse período. E a maternidade, para mim, ela trouxe alguns desafios grandes. Passei por momentos desafiadores relacionados à maternidade. Mas hoje sou mãe do Henrique, que tem quase 5 anos, da Olivia, que está com 1 aninho. E estamos aí tentando obter esse equilíbrio entre a maternidade e a jornada profissional. E é uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada. Olha só que bacana, quanta história, né? Num poucos minutos de conversa, temos aqui várias histórias. E dentro desse contexto que vocês falaram, eu acho que é importante assim, trazer uma ideia de que aí fora, quando se fala de produção agrícola, imagina-se somente o técnico e a operação da produção agrícola. E as pessoas não imaginam que por trás disso tudo, que a produção é uma indústria a céu aberto, é uma empresa, é um meio corporativo e justamente precisam de pessoas na administração, precisam de pessoas da área jurídica, né? Porque técnico, vocês, como empreendedores do meio agrícola, vocês podem contratar agrônomos, mas vocês precisam ter gestão. Então, as profissões que são nesse sentido são muito bem aproveitadas hoje desse mundo corporativo, dentro desse meio agrícola. As pessoas precisam criar essa consciência, né? E ter essa visão de que essas profissões também são muito importantes nesse nosso meio. Obrigada aí pela contribuição de vocês. Dona Carmen, se a senhora quiser agora contar um pouquinho da história, que eu acho que vale a pena. Então, eu casei com um técnico agrícola, viemos morar em 1982, casamos e viemos para Goiás, trabalhar na SLC, antiga SLC, hoje da fazenda ali próximo ao PADEF. Eu já tinha cursado cooperativismo e fui trabalhar no escritório da fazenda. Trabalhei no escritório da fazenda. Nós retornamos para o Paraná em 1986, quando meu filho mais velho nasceu. Aí, trabalhando numa empresa lá. Lá eu fiquei trabalhando, fui estudar, fiz o normal, né, para poder lecionar na escolinha da fazenda. E fui cuidando dos meus filhos e lecionando, dando aula e estudando lá na fazenda. Mais tarde, a gente se mudou para a cidade. Eu cursei letras, português e inglês. E aí continuei lecionando novamente, mas sempre acompanhando meu esposo, levando meus filhos junto para as propriedades. A nossa propriedade, nós já tínhamos uma propriedade aqui em Goiás, mas a gente não era cerrado. Aí o que aconteceu? A gente foi trabalhando isso lá, meu esposo dava assistência para 3 fazendas, e numa altura do negócio lá, o dono de uma das fazendas viu que nós viríamos embora para Goiás, resolveu ofertar de nós comprarmos junto uma fazenda lá em Cascavel, na realidade em Santa Teresa do Oeste, que é junto com Cascavel. E compramos essa fazenda. Aí, além das 3 que meu esposo dava assistência, tinha a nossa, que eu comecei ativamente, eu com os meus filhos, os meninos pequenos, trabalhando, mexendo com gado na lavoura, e a gente aquilo foi cultivando, já estava no DNA, né? O amor pelo agro, pela terra. Aí, quando foi em 2003, meu esposo faleceu, teve uma tragédia, nós abrindo a fazenda aqui de Minas Gerais, o meu esposo foi sequestrado, assassinado, e caí de paraquedas para administrar tudo que ele estava fazendo.
E foi o que fiz. Os meus filhos, naquele mesmo ano, o mais velho passou no vestibular, foi para agronomia. No ano seguinte, no final do ano, os gêmeos também passaram em agronomia, foram os três estudar em Marechal Rondon, e eu continuei tocando o negócio. A nossa fazenda lá no Paraná, ela tinha 220 hectares, era uma fazenda pequena, mas para os padrões da região, era uma arca de Noé, né? Porque produzia de tudo o que... E eu tinha aviários, eu construí mais um aviário, eu construí mais um, eu tinha em torno de 40, 60 mil pintainhos que a gente, a cada 40 dias, 60 dias, a gente alojava. E gado, aprendi a mexer com gado, consegui mudar as raças que a gente tinha, como o paranaense fala, os tucuna, e eu comecei a trabalhar com Angus e Nelore, consegui virar essa questão, mudar até outros paradigmas dentro da fazenda com os meus funcionários, e a gente foi seguindo. Os meus filhos se formaram, e eu sempre falei que eles precisavam trabalhar fora para eles aprenderem, porque eu gastei muito, saiu muito caro para mim aprender. Eu tinha uma caminhada, mas eu tive que tomar decisões. A partir daí, eu tive que administrar sem ter um respaldo, sempre eu, né? Porque ainda eu tinha a responsabilidade deles três, mais 3 ou 4 famílias na fazenda, e isso tudo gerava uma grande tempo, tomava muito tempo. Mas eu sempre continuei participando, fazia parte do Sindicato Rural Patronal de Cascavel, participava do Conselho Fiscal, fui presidente da Associação dos Avicultores de Cascavel, sempre numa busca de melhorias, porque na época os avicultores não sabiam, não tinham uma planilha de custos, e eu reclamava. O presidente do sindicato me ficou incitando, não, você tem que fazer alguma coisa, vamos montar essa associação para vocês montar essa planilha de custos. Conseguimos envolver a grande parte dos avicultores do Paraná, causamos uma revolução nessa questão, porque Sadia, Copavel, Copacol, todas essas indústrias tiveram que começar a pensar e mostrar com clareza o que o produtor fazia, se ele ganhava ou não. Tinha que mostrar a planilha e tinham que prestar contas para nós. Ah, não, o produtor ganha. Não, o produtor não ganhava. Não sobrava para ele. Então, sempre a duras penas, né? O gado, eu passei por várias questões, inclusive de ter gado vendido e não receber cargas inteiras, então depositar milho para receber no outro dia e até hoje não ter recebido, entendeu? Então a gente sempre galgando novos espaços e lutando, uma luta constante. Meus filhos começaram a participar em 2014, eu realmente encerrei os trabalhos lá no Paraná, a gente vendeu a fazenda e compramos a fazenda de Alto Paraíso, né? Tendo já a propriedade de Minas, que o Roger, meu filho, que já estava aqui em Goiás, e o Regis também estavam em Goiás, já trabalhando, resolveram começar a retomar a fazenda daqui e começar a tocar, né? A duras penas, mandando dinheiro pouco do Paraná que tinha, e sempre nessa questão, sempre lutando, meus filhos parceiros, né? Aí eles casaram, foram casando, todos eles, com uma parceria muito boa das minhas noras, né? A gente tenho a esposa do Romeu, ela trabalha com a gente, ela faz parte do administrativo, e na realidade ela praticamente ela toma conta, porque a gente ela tem uma visão muito boa das coisas. Talvez a gente não tenha se profissionalizado como gostaria.
entendeu? Mas nós estamos no caminho. Então, hoje estamos trabalhando, eu, o Romeu e o Regis, né? O Rogers resolveu buscar novos espaços, se mudou para o Paraguai, trabalhando no agro também, mas numa revenda, né? Buscando novos espaços. A Deise, a esposa dele, é veterinária, mas eles sempre estiveram juntos, a Deise trabalhando com a gente. A Stephanie, a Patrícia, a esposa do Regis, ela é muito presente, só que ela também tem a profissão dela. Ela é bombeira no DF, né? E trabalha em Planaltina, mas a gente tem um círculo. As crianças já estão no caminho. As crianças chegam a chorar quando chega quinta, sexta-feira e que não podem ir para a fazenda. O pequenininho que está com 3 anos, ele já está exigindo, não, eu quero ir para a fazenda, ir para a fazenda, ir para a fazenda. Tem que mentir para ele que o papai está em reunião, para ele, porque senão ele chora porque ele quer ir para a fazenda. Então, assim, a gente é uma luta, como a Aline falou, não é fácil, não é fácil. Eu tive que aprender, mas eu tenho talvez alguma coisa que eu aprendi com o meu esposo. Ele era adepto às agendas. Eu tenho lá, eu não sei, umas 30, 40 agendas. E essas agendas me ajudaram. Ele anotava tudo. Hoje, na era do celular, a gente não anota. Mas ele anotava tudo, tudo. E isso me ajudou, porque daí eu ia lá, eu entendia, sabia quais eram as variedades de soja que eu queria, porque eu acompanhava ele muito no show rural, em várias, eu sempre acompanhava, e acompanhava ele na lavoura, por conta do chimarrão. A gente era perto, né? Fazia o chimarrão, ia para a lavoura, e eu fui aprendendo variedades, produtos, adubo. Eu sempre tinha um conhecimento do que estava sendo aplicado. Então, essas agendas também me ajudaram muito, porque daí não tinha assim o vendedor chegar lá, não, você vai precisar de tantas toneladas. Eu consultava a agenda dele e ele comprava tantas toneladas. Por que eu vou colocar mais que isso? E isso fez assim que eu falo para os meninos, o que você deixa escrito no papel, ele está no papel, e o papel te ajuda a tomar algumas decisões, né? Então, essa é um pouco da minha história. Não vou me alongar, mas eu não sei se eu consegui passar um pouco da minha trajetória. Eu já ouvi algumas vezes essa história da Dona Carmen, sempre gosto de ouvir, né? E engraçado que toda história de sucesso sempre vem carregada de desafios, né? Isso é muito interessante. E falando em desafios, vocês também já mencionaram desafios, né, no início da trajetória. Eu também quero compartilhar que nesses 16 anos de Coplan, eu tive um desafio e confesso que foi o maior deles, que foi, de fato, a maternidade. Então, a Ayla, que é minha filha, também está com 16 anos. Eu costumo brincar, inclusive, em algumas reuniões, que eu falo que eu tenho 2 adolescentes, que é minha filha e a Coplan, né? Que eu precisei cuidar das 2 juntas. E esse foi o maior desafio, né? Para quem conhece um pouco da minha história, né? Sem rede de apoio, não tenho família aqui em Formosa, né? Então, tive que cuidar dela sozinha e cuidar da Coplan, porque quando eu cheguei na Coplan, estava no início, tinha somente a ata de constituição. Então, eu participei de todo o processo, né? Tive multifunções na Coplan e conciliar isso, o meu mundo corporativo, que inclusive era novo para mim, né? Toda a história de cooperativa, com a maternidade. E como a Fran e a Aline mencionaram isso, e estão com criança pequena também, né? Como é que é isso para vocês hoje? Como é que é conciliar a maternidade com os negócios hoje? Bom, é um desafio, de fato mas é gostoso depois a gente olhar para trás e ver que conseguiu, ver que deu certo, ou pelo menos assim, o saldo positivo está sendo muito maior do que o negativo, do que as dificuldades, né? Realmente não é fácil, porque eu costumo dizer assim, não deveria ser assim, mas nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, eu sou assim.
Eu me cobro muito profissionalmente e me cobro muito também como mãe, como esposa, como filha. Eu sou muito presente como filha. Por exemplo, eu cuido das finanças do nosso negócio, da nossa sociedade, do nosso negócio agrícola e cuido também das finanças da minha família. Cuido das minhas, lá em casa o meu planejamento com o meu marido também. Então, assim, são vários desafios. E a autocobrança está presente em todos os momentos, né? E aí, às vezes, eu estou aqui me autocobrando que eu preciso melhorar profissionalmente, eu preciso dar conta, eu preciso trazer coisas novas, eu preciso pensar fora da casinha, eu preciso enxergar, às vezes, o meu negócio como macro, mas também não posso descuidar de todas as peculiaridades, de todos os detalhes. E, por outro lado, a culpa vem. Poxa, minha filha está lá, está num momento desafiador da vida dela, às vezes. Nós mudamos recentemente, ela mudou de escola. Então, eu sinto que eu também deveria estar mais presente aí, e aí a correria do dia a dia, do profissional, não permite. Mas a gente vai conciliando. E eu tenho certeza que depois disso tudo eu vou sair muito fortalecida, né? Muito, assim, o aprendizado que vai ficar vai ser realmente para a vida, né? Eu casei em 2012 e antes de casar eu morava na fazenda, eu cuidava de todo esse administrativo e financeiro. Quando eu formei, que eu voltei, o meu pai logo me passou esse bastão aí de cuidar dessa burocracia, dessa papelada, de ir para banco. Tanto que ele costuma dizer que antes ele saía muito mais da fazenda para ir para a cidade, para ir para banco. Na época, a gente não conseguia fazer tantas coisas pela internet, resolver tudo como nós resolvemos hoje, né? E aí ele passou isso sob minha responsabilidade. Aí ele até falou que depois que eu entrei, ele descuidou, ele descansou mais nesse sentido, mas sempre sendo até hoje, sendo o nosso mentor, o nosso conselheiro, aí o que aponta a direção mesmo das coisas, né? De fato, é desafiador, mas é muito gratificante, sabe? Infelizmente, eu carrego esse sentimento que é sempre assim, um prazer aqui estar superando esses desafios, estar conseguindo lidar com eles, mas, por outro lado, sentindo aquela culpa, ou vice-versa, ou estar aqui presente como mãe e sentindo aquela culpa de não estar aqui me profissionalizando, talvez, não estar cuidando melhor do meu negócio. É um desafio. Mas a gente vai buscando inspirações, como nós estamos fazendo aqui hoje, vai batendo papo, busca terapia, busca o que for preciso aí para a gente superar isso, né? Porque eu acho que é a grande essência da vida, né? A gente dá sentido a todas as coisas e a todos os papéis a que nos propomos seguir, vestir a camisa mesmo, né? Isso aí. Para mim também, sem dúvida, como a Fran bem colocou, é um desafio encontrar esse equilíbrio entre a sua trajetória profissional e a maternidade. Eu acho que é o grande desafio da mulher, porque a maternidade é um papel que só a mulher desempenha. Ninguém pode fazer isso pela mãe, é um papel que é dela. E mesmo aquelas mulheres que tomam a decisão, às vezes, de sair realmente, trabalhar 8, 10 horas fora de casa, mesmo essas, ainda assim, a carga materna ela vem. Porque a escola, por exemplo, vai ligar para a mãe, a escola não vai ligar para o pai. Então, a mulher realmente ela sempre carrega essa culpa, essa dúvida, estou tomando a decisão certa, não estou. E é o desafio, para mim também é. E eu penso, na verdade, que o desafio da mulher hoje no agro não é nem uma falta de espaço. Então, o agro realmente ele é muito amplo, né? Tem muitas áreas de atuação que são possíveis para a mulher estar inserida. Só que para a mulher conseguir alcançar esses cargos, talvez, de gestão maiores, de estar à frente, é preciso competência. E muitas vezes ela tem que abrir mão ali da maternidade para conseguir ter essa competência. Então, eu acho que é aí que surge a grande dúvida, é aí que surge a grande inquietação. Eu vou abrir mão ali de ser mãe para conseguir buscar a minha profissionalização, a minha capacitação. Então, é um desafio que todas nós enfrentamos. Dona Carmen já tem filhos maiores, ela já conseguiu enfrentar essa barreira, mas para quem tem filhos pequenos, realmente é o desafio que fica. Verdade. E continuando com você, Aline, você filha de produtor, sucessora, casada com produtor, como é que você se vê nesse mesmo papel, nesses dois ambientes, filha e esposa? Tem alguma diferença? Eu acredito que sim, porque enquanto filha, eu acho que realmente é conseguir encontrar o papel de sucessora do negócio.
É conseguir encontrar também o equilíbrio entre a tradição, da forma como meu pai faz, e a inovação que eu e meu irmão trazemos ao negócio. Então, eu acho que nesse sentido de ser filha, é conseguir encontrar essa continuidade do negócio, realmente essa sucessão. E também o próprio equilíbrio das harmonias, né? Da harmonia familiar. De trabalhar junto com o pai, de trabalhar junto com a mãe, de trabalhar junto com o irmão. É conseguir encontrar essa harmonia com competência, né? Conseguir fazer isso ainda com a competência necessária. E enquanto esposa, eu acredito que é muito mais o papel de ser conselheira, de ser apoiadora, de estar ali no momento da dificuldade, porque no papel de esposa eu não sou sucessora, mas eu tenho que estar ali apoiando ele que é sucessor, ele que está dando continuidade. E o agro, justamente por ser essa indústria a céu aberto, são poucas as profissões que o marido chega em casa preocupado. Ah, não choveu. Ah, o clima está ruim. Ah, o dinheiro está faltando. Ah, a economia está ruim. Ah, o dólar subiu. O dólar... Então, a mulher ela tem que conseguir sustentar isso em casa. A mulher tem que ter essa inteligência emocional do marido chegar, você estar equilibrada para você conseguir dar esse apoio. E eu acho que o fato também de você estar em casa, cuidando dos filhos do seu marido, que é produtor, isso traz uma confiança para ele, de saber que os filhos estão sendo cuidados, que ele pode sair, que ele pode trabalhar, porque a casa dele está sendo bem cuidada por você. Eu penso que isso também é ser mulher no agro. Né? Essas mulheres que tomam a decisão também de ficar em casa, dando o suporte para o marido, elas também são mulheres do agro. Porque o marido pode sair, o marido pode alavancar a carreira dele, pode continuar dando emprego, pode continuar alavancando, né, o agronegócio, o Brasil, tendo a confiança de que a casa dele está bem cuidada. Então, isso também é ser mulher no agro. Mas eu penso que o papel de esposa de produtor é muito esse, de você ser apoiadora, ser conselheira e estar ali no momento da dificuldade. Fazendo uma parte da Aline, eu vejo isso com muita clareza. E eu assumi, eu tinha conhecimento. Eu sou filha de produtores, neta de produtores, porém, sempre pequenos, médios, né? Eram imigrantes. Mas as mulheres sempre representaram um papel muito importante na vida da minha família como agricultora, né? Porque o agro surgiu, é uma coisa nova, a palavra agro, né? Mas os nossos antepassados eles eram agricultores, produtores rurais, né? E nessa trajetória toda, as mulheres têm um grande papel. Elas são o suporte. O marido está lá trabalhando, está lá gerenciando, mas as mulheres são o suporte. Eu vejo isso hoje na minha casa, com as minhas noras, né? A gente forma uma equipe no total. Se a minha nora precisa de alguma coisa, eu vou lá e vejo os meus netos. Não quer, porque mesmo que eu esteja no administrativo, eu tenho que assumir o papel de família, de ser a mãe, a avó, a tia, e gerar esse círculo. Hoje, por exemplo, nós estamos colhendo. Os meus filhos estão lá na lavoura. A minha nora está fazendo, como bombeira, está num treinamento. Ela não está nem podendo voltar para casa. E eu e a Stephanie estamos assumindo a rede dos filhos deles, do Regis e da Patrícia. E eu poderia estar na fazenda, mas eu estou aqui nessa rede de apoio. Então, eu vejo assim, as mulheres têm um papel importantíssimo nesse sentido. Elas são uma rede de apoio aos esposos. Elas não precisam estar no administrativo, não precisam estar, mas elas estão inseridas de corpo e alma nas fazendas, no trabalho dos esposos. Então, às vezes eu vejo, eu sou muito defensora das mulheres nesse sentido, mas eu vejo muitas mulheres que não se sentem integradas ao agro em si, porque não trabalham, mas elas trabalham sim, elas têm todo o suporte que elas dão aos esposos, aos filhos, aos netos, que elas dão para que o restante do negócio funcione.
É muito interessante a história, né? A dona Carmen sempre coloca aí as noras, né? Dentro desse contexto familiar, dentro desse contexto de negócio. E, de fato, a senhora não tem ela somente como... Não separa isso, noras, a função administrativa. A senhora consegue conciliar tudo isso e enxergando elas dentro de um contexto, de fato, de negócio, né, dona Carmen? Sim, sim. Na realidade, se é um grupo familiar, é uma rede. Não tem como estar desligado uma coisa da outra. Não tem como. Ah, não, a Patrícia é bombeira, ela não faz parte. Faz parte, sim. O esposo dela está lá, quando ela pode, ela está junto na fazenda. A Deise, como veterinária, ela tinha o negócio dela, mas ela sempre deu essa rede de apoio. Só pelo fato de ela estar apoiando o esposo dela, que está na lavoura, que está no negócio, que está... ela está gerando esse conforto em casa, gerando ele poder ter essa liberdade de trabalhar com clareza, e ter certeza do que ele faz, porque a agricultura da porteira para fora ela é mais complicada do que da porteira para dentro. Da porteira para dentro, a agricultura a gente faz funcionar, né? Quebra um trator, quebra isso, dá um problema aqui, mas você consegue gerir. Você consegue gerir. Né? Da porteira para fora é um desafio cada dia maior. São mais exigências, mais leis. Uma certa forma, o contexto nacional, internacional, vem apertando o agronegócio de uma maneira que da porteira para fora está muito difícil de gerir. É muita exigência, é muita lei descabida, é muita... Ontem mesmo nós não tivemos uma notícia que o governo cortou todo o subsídio dos financiamentos do Plano Safra. Então, isso tudo afeta quem? Afeta todos. Afeta todos. Porque como que eu vou financiar a minha lavoura, né? E como que eu vou gerir minha lavoura se eu não vou ter recursos? Então, isso afeta a família, a família como um todo. E a esposa, ela tem um papel fundamental. Fundamental. Ela tem que ser um suporte. Eu chego em casa, não, eu sempre fiz assim. Eu evitava os problemas, eu tentava resolver tudo o que eu podia, e tentar, na hora que meu esposo, imagina, ele dava assistência para 3 fazendas e tocava a nossa. E aí nós começamos a abrir em Minas ainda, aqui em Minas. Isso lá no Paraná, nós trabalhávamos no Paraná. Então, o papel da esposa é o quê? É manter essa rede firme, né? E não deixar a casa cair, não deixar os filhos, né? Incentivar os filhos. E eu agradeço a Deus que eu acho que eu consegui manter essa rede e, com muita dificuldade, a gente consegue continuar no nosso meio de produção, no nosso meio de vida. Nessa mesma linha, nós temos a Fran, como ela já mencionou também, que hoje ela tem uma participação societária, né? São 4 sócios, entre eles 3 homens, né, Fran? Você, como mulher... Qual que é o seu papel? Como é que você se enxerga nessa sociedade? Inclusive, um deles, seu irmão, né? Isso. Como é que é essa atuação aí nessa sociedade com o irmão, com 3 homens? Como é que você se enxerga dentro disso? Olha, hoje eu vejo que eu estou nessa sociedade por competência mesmo. São 3 engenheiros agrônomos, eu administradora. A gente costuma brincar que eles aceleram às vezes e eu tenho a missão de frear algumas coisas, né? É um desafio, como tudo, né? Mas, assim, nós nos complementamos muito. Um exemplo, um dos meus sócios é o meu irmão. Ele é muito bom na percepção, na visão, no técnico, ele é muito bom lá no campo. E nós nos complementamos nisso. Eu já tenho os meus pontos fortes mais nessa área de gestão, na área do financeiro, de controles, essas coisas todas, né? Qual é o momento de investir, de fazer isso, ou esperar um pouco. Então, assim, eu acho que cada um de nós, seja eu a única mulher, ou seja, os meus 3 sócios, que são 3 homens, engenheiros agrônomos, estamos nessa sociedade pela competência que cada um tem na sua devida área. Então, quando nós formamos o grupo, é claro que nós fizemos uma análise do perfil de cada um de nós para entender o que cada um tinha de melhor, o que cada um tinha
digo parte técnica, digo experiência, digo visão, digo relacionado a todos os quesitos mesmo. Então, qual a posição que eu, por exemplo, formada em administração, poderia ocupar melhor dentro do grupo? Por isso a gente definiu que eu estou à frente aí do administrativo e financeiro, toda essa parte burocrática, e eles, cada um com as suas melhores qualidades, ocupando os seus cargos lá, né? Então, assim, eu acho que, como em todas as empresas, em todos os lugares, todas as indústrias, é assim: qualquer profissional que vá ocupar devida posição, ele tem que estar lá Competência. justamente e incontestavelmente por sua competência. Senão não faz sentido continuar. Só porque é um cargo, porque, assim, é um negócio, hoje, iniciou com um negócio familiar e continua sendo. Eu costumo dizer, porque, por exemplo, temos eu e meu irmão, que somos irmãos e sócios, e os nossos outros 2 sócios também são 2 irmãos. Então, nós temos como essência também toda essa relação familiar, né? Então, a gente precisa realmente cada um assumir o seu papel e fazer o negócio acontecer, fazer o negócio rodar, né? E não vou dizer que, às vezes, por exemplo, por eu ser mulher, eles têm que ter um entendimento um pouco diferente, às vezes. Eles têm que não, mas eles se obrigam a ter um entendimento diferente justamente por conta dessa particularidade de ser mãe, de ter esses desafios aí, e que tem certas coisas que na maternidade ou na paternidade, no caso de um casal ter um filho, é só mãe que vai assumir determinados papéis. É muito difícil a gente poder delegar uma função que é nossa, de mãe. Não tem como. É inevitável. Então, às vezes, eu tenho que conversar com eles e expor um pouco da minha vida pessoal, um pouco das minhas necessidades pessoais. E, assim, tem dado certo. Da mesma forma como quando eles têm as suas necessidades pessoais, no que diz respeito, no que é só deles, é da vida deles, talvez da família deles com as esposas, a gente também vai entender. Eu e os outros sócios, né? Então, funciona dessa forma. A gente vai levando, aprendendo um pouco a cada dia e tentando um complementar o outro, um fechar, tampar o buraco que o outro deixa. E só para complementar a fala da Fran, é interessante isso, porque a mulher ela não precisa querer ser igual ao homem. Ela não precisa querer ocupar um espaço que é do homem. Ela pode, no espaço que ela está, com as características que são próprias, que são peculiares à mulher, desempenhar aquele papel com competência. Com certeza. Então, muitas vezes a mulher assume ali a gestão porque ela é mais detalhista, porque ela é mais organizada. Então, isso é muito legal, é saber que a mulher ela tem o espaço dela e que ela não precisa ser igual ao homem, né? Ela não precisa ser igual ao irmão dela para estar ali naquele lugar, né? Mulher tem que ser mulher aonde ela estiver. E um ponto importante que você falou aí, né, nesse espaço corporativo, é ela se identificar, é ela fazer uma análise de perfil e ver onde é que ela se encaixa, onde ela possa atuar, sendo ela, desenvolvendo todos esses papéis, né, que a mulher desenvolve. A mulher tem uma capacidade aí multifuncional, de fazer multitarefas, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas e ela consegue ter essa doçura, a sensibilidade, né, a resiliência, que é muito importante. Então a mulher ela precisa buscar o seu espaço, claro, né? Mas ela precisa se colocar na posição de fato de mulher, se reconhecer como mulher. E para ela estar numa posição de liderança, de gestão, ela não precisa ter essa energia masculina que tanto se impõe, né? A mulher consegue desenvolver, consegue conquistar a confiança, a credibilidade, sendo de fato mulher. Isso, né? Isso é muito importante. Desculpa, dona Carmen. Isso é muito importante, realmente, você saber qual é o seu perfil, você saber aonde você pode se colocar melhor, aonde você pode se desenvolver melhor. Não é fácil, claro que não. É uma pedrinha, um tijolinho que você vai colocando lá a cada dia, sabe? É uma construção constante. E assim, eu não digo isso só para mulheres, para qualquer profissional é assim. E quando você faz essa análise de perfil, você se identifica realmente qual é a melhor posição para você ocupar, em qualquer que seja o cargo, com certeza qualquer profissional tem tudo assim, ou assim, tem chances muito maiores de dar certo, de prosperar, de criar, de assim, contribuir de forma muito positiva com o negócio como um todo, né? E também, assim, com tudo isso, automaticamente reflete na vida pessoal da gente também, né? Você estando bem lá, você se sentir crescendo, contribuindo, tendo o seu espaço, em casa tudo vai fluir bem também, com certeza. Apesar de todas as dificuldades, a conciliação disso tudo torna-se assim mais agradável, mais leve, né?
Já estamos caminhando para os minutos finais. Eu queria perguntar agora para a Fran e para a Aline, né? Elas que têm crianças pequenas, qual a mensagem vocês deixariam hoje para os filhos de vocês, pensando que no futuro próximo eles vão estar inseridos nesse processo também, dentro desse ambiente do agro, dentro desse ambiente de negócio? Qual a mensagem hoje vocês deixariam para esses pequenos? Bom, eu tento conversar sempre com a minha filha e, de fato, inserir ela no que é essa nossa essência, que é o agro, né? Acima de tudo, ela não vou direcionar ela assim no sentido de obrigar ela que ela tem que seguir isso, mas aos poucos a gente vai mostrando o quão interessante e essencial tudo isso é para a vida de todo mundo, né? E ela já começa a perceber isso. Então, eu sempre falo que ela vai ser o que ela quiser, mas ela tem que querer, ela tem que correr atrás, ela tem que estudar, ela tem que aprender, ela tem que dar o melhor de si, independente de onde ela estiver atuando, independente de onde ela estiver trabalhando. Ela precisa querer sempre o melhor e poder oferecer o melhor dela. Acho que é isso que eu sempre procuro deixar e conversar muito com ela. Para os meus também, né? Falando tanto do Henrique quanto da Olivia, eu diria assim, que eles sejam corajosos, que eles tenham coragem para realmente tomar as melhores escolhas, que eles busquem em Deus esse caminho, essa direção, e que o Senhor mostre para eles realmente qual é a área deles, qual é a atuação deles. E o nosso desejo, claro, é que sejam apaixonados também pelo agro, que eles deem continuidade, mas que, acima de tudo, que o coração deles seja bom a ponto deles fazerem boas escolhas para a vida. Que coisa boa. Dona Carmen, agora, também para finalizar, a senhora com toda essa experiência, com toda essa bagagem, né? Agora eu vou pedir que a senhora deixe uma mensagem para nós, para essa geração que tá nesse momento, né? Qual que é a mensagem que a senhora deixaria para nós, mulheres, para nós, enquanto geração? Bom, Fabiola, eu agradeço o convite, primeira coisa. E eu falo o seguinte, não existe nenhuma fórmula pronta. Eu acho que cada mulher tem sua história, faz parte de uma família, de um contexto. Mas eu acho assim que todas as mulheres têm que buscar se inteirar no agro, tentar fazer parte daquilo que gera, né? Eu sei, a grande maioria das mulheres, ali em casa mesmo, né? Elas têm as suas profissões. Mas os filhos têm que entender também, têm que ver a profissão que gera né, que é a terra, que vem da terra e que é um negócio da família. Então, é difícil dar um exemplo, dizer uma fórmula, mas as mulheres que estão ligadas ao agro, que são filhas, que são irmãs, que são mães e que trabalham com seus filhos, maridos, que elas mantenham e consigam entender o valor que é a terra, o valor que tem isso passar para os filhos, netos e bisnetos, para quem for necessário, o valor da terra, o valor da união da família, sabe? E é isso que eu tento, eu busco isso. Eu com a Stephanie, a gente tem uma que trabalha comigo, que faz a parte administrativa. Então, a gente tenta fazer essa rede de proteção e de visão de que a terra é boa. Eu lembro um dia o meu neto mais velho, o Raul, ele fez um videozinho e ele dizia: eu estou aqui na nossa fazenda, no nosso negócio. Ele tinha 7 anos. 6 para 7 anos, bem na pandemia. Estou aqui, minha avó está aqui, meu pai, então, todo mundo trabalhando. Tem pandemia, mas eu estou aqui no nosso negócio. Entendeu? Então, isso marcou para mim. Eu tenho gravado isso aí. Então, o que acontece? Isso é porque existe uma cultura de amor ao que o pai faz, ao que o avô fazia, ao que nos mantém, né? E que disso você pode ter uma profissão, você pode levar uma vida boa, tranquila, se você cuidar e administrar bem o que você tem. Então, as mulheres, eu deixo isso. Você não precisa estar lá na roça, lá na lavoura, na roça antigamente falava, né? Você não precisa estar lá,
Mas você pode montar uma rede, você pode incentivar o teu filho a ver esse negócio como uma coisa boa, como o sustento da tua família. Porque se os seus filhos, seus netos não entrarem no negócio, ele vai acabar. Acaba que essa terra vai desaparecer. Isso que o teu pai, teu avô, teu bisavô cuidaram e te deram, não vai ter mais. Então, essa é a minha mensagem. Tá? Coragem e incentivo para que todo mundo cuide da terra, cuide dos seus filhos e encaminhe eles para amar a terra e a profissão dos pais. Eu me sinto muito feliz, muito honrada, saio daqui com o coração quentinho, cheio de histórias inspiradoras de fato, né? Compartilhando essas experiências com vocês. Agradecer a cada uma pelo carinho, pela disponibilidade, em querer compartilhar, não só comigo, né? Mas com todos os nossos ouvintes, nossos cooperados. Vou deixar uma mensagem direta aqui para as nossas cooperadas, né, as mulheres que fazem parte da Coplan, para a família Coplan, dizer que nós somos isso aqui, nós somos essa rede, né? Queremos deixar o nosso canal de comunicação aberto, né? Sempre que quiserem estar conosco, né? Que possamos mais vezes compartilhar histórias, né? Compartilhar desse mundo, dessa indústria de negócios que é o agro, né? Que nós possamos falar mais vezes do agro e da atuação no agro, não só do papel da mulher, né? Mas desmistificar um pouco do que é o agro para nós, né? Então, obrigada pela oportunidade, obrigada por esse momento, né? E também deixar aqui uma mensagem especial às mulheres, já que nós falamos que março é o mês das mulheres, né? Um brinde especial ao Dia das Mulheres. Feliz Dia das Mulheres!